Olá, tudo bem? Vim conversar com você sobre Wandinha em relação a todas as lições que a gente pode tirar da série sobre autoestima. E aí, o que eu quero trazer para vocês, né? A Wandinha é um personagem super tenebroso que faz a gente ficar até meio que é aquela comédia meio tenebrosa, meio mal, sabe? Mas eu acho que sempre tem lição pra gente tirar. E aí eu quero trazer 5 lições para vocês. A primeira lição que a Wandinha traz para nós é a questão de impor limites, sabe? O que acontece? Ela chega lá na escola e aí ela já diz já para a colega de quarto dela, a nova, né? A Enid. Ela já chega e diz assim, olha, eu não me encaixo aqui, não gostei. Aí a amiga já diz, não, mas olha, tem fulano, tem ciclano, já conta as fofocas e tal. E ela, olha, não quero saber, sabe? Isso já é impor limites porque ela já chegou de outro colégio, já chegou de outra realidade. E para ela aquilo ali já não era legal ela saber, sabe? E um outro momento, por exemplo, também que ela impôs limites foi quando teve que separar o quarto. Né? A colega dela era muito diferente dela, né? Era toda do colorido e ela era toda do preto e branco. Certo? Então ela já disse, ó, daqui para lá é seu e daqui para cá é meu. E isso é muito legal, porque ela está mostrando para eu ficar bem, eu preciso desse limite, certo? E isso para a nossa vida é ótimo, né? A gente tem que entender sim que a gente pode impor limites nas coisas que a gente vai conviver, com quem a gente vai conviver, com as coisas que a gente vai receber, é importante, certo? Um outro ponto que está dentro dessa questão de impor limites é a questão dela entender que não é como os pais dela, sabe? Porque quando ela chegou lá, ela queria ser muito boa na esgrima como a mãe. Ela queria ter uma boa interação com os colegas, assim como os pais eram, sabe? E é muito legal que ela chega um momento e ela descobre, não, peraí, eu posso ser como eu sou, né? E eu vou ser aceita dessa forma e tá tudo bem. Sabe? E isso é muito legal, porque às vezes a gente foca muito na expectativa que os nossos pais têm sobre nós. Claro que faz sentido, mas a gente quer ser como eles e não é isso, sabe? A gente continua sendo amado e respeitado, né? Desde que a gente entenda que nós temos as nossas particularidades e tá tudo bem, ok? O segundo ponto que eu quero trazer para vocês em relação à autoestima é a questão de que cada pessoa tem seu próprio tempo. Né? E Nid, a amiga dela, loura, tem que virar loba, certo? Porque é da família dela. E aí ela não vira e demora muito. Já era para ela ter virado antes e não vira. E aí, assim, ela se sente pressionada pela família, pelos amigos, pelo grupo social. E é muito legal que chega um momento, ela também para e pensa, poxa, mas eu tenho meu tempo. E aí ela começa a se sentir mais segura. E aí, claro, com a segurança, ela uma hora se transforma em loba, sabe? E é muito interessante a gente pensar nisso, porque quanto mais a gente se sente pressionado para ser algo, mais ansiosos a gente fica, não é verdade? E aí é que está o ponto. A ansiedade, ela atrapalha, né, em vez de ajudar. Então, vamos respeitar o nosso tempo e o tempo dos outros. É muito importante também a gente falar dos outros, né? Que às vezes a gente quer se livrar dessa pressão, mas acaba pressionando o outro também, certo? O terceiro ponto é que a gente sempre precisa de uma mãozinha. A gente sempre vai precisar das outras pessoas. Isso tem tudo a ver com a autoestima, porque muitas vezes a gente se fecha e a gente não quer se mostrar vulnerável, sabe? E aí, assim, a vulnerabilidade faz com que a gente se aproxime dos outros, não só para mostrar os nossos defeitos, mas também para poder receber o dos outros, né? Isso é muito legal, sabe? Essa troca faz com que a gente cresça, certo? E tem tudo a ver com a autoestima, não é verdade? O quarto ponto é a questão do posicionamento. Assim como no primeiro, ela já chegou impondo os limites dela, né? Mas a questão do posicionamento da Wandinha é o seguinte, em vários momentos ela vem aquela questão, né? Ah, a Wandinha não se importa com o que os outros vão achar dela, né? Esse é um posicionamento. No fim, é claro que ela se preocupava, que ela se incomodava. Mas assim, a questão dela conseguir chegar nos lugares e mostrar quem ela era, até pela roupa, sabe? Isso é muito legal. Né? Claro que se você tem um uniforme para usar no colégio, você não vai usar uma roupa totalmente diferente, né? A não ser que seja permitido. Mas onde eu quero chegar em relação a isso é que, por exemplo, na pista de dança, estava todo mundo dançando da mesma forma,
sabe? E aí lá ela olhou e disse, vou dançar do meu jeito, certo? E isso que é legal, sabe? É você ter o seu posicionamento, a sua autenticidade, sabe? A gente não pode deixar de lado pelos outros, ok? E o último ponto é a questão de aceitar os nossos próprios erros. Vandinha errou quando teve que descobrir quem era, né? A pessoa, o lobo, o bicho, né? Que eu esqueci agora o nome. Mas ela errou em adivinhar quem era. E aí ela não ficou se culpando, se martirizando, sabe? Ela foi atrás de quem era o verdadeiro monstro, sabe? E isso, assim, é bem interessante. Muitas vezes a gente erra e a gente fica se martirizando, fica se culpando, se fecha no quarto e chora. Só que não é assim, sabe? A culpa, ela serve para que a gente aprenda e mude, sabe? É para isso que serve a culpa. A culpa não serve para que a gente fique se martirizando e se fazendo mal, sabe? E se colocando para baixo. Isso acaba com a nossa autoestima. Então, quando a gente erra, porque afinal de contas todo mundo erra, quando a gente erra, a gente tem que parar e pensar o seguinte, tá tudo bem, o que eu posso fazer para não errar de novo, do mesmo jeito que eu já errei? Então, como que eu posso fazer para mudar? E aí, a partir disso, você vai lá e muda. Você não fica se culpando. Nossa, eu errei. Nossa, eu fiz do jeito que não deveria. Porque a Vandinha, por exemplo, não fez isso. E no final, ainda ela se achou demais, porque foi resolvido, né? O problema lá da escola e ela, claro, foi uma das responsáveis por resolver. Então, olha que legal, sabe? É você olhar o erro como parte do todo e não só ele ali, nossa, eu errei isso para tudo na nossa vida, né? Muitas vezes a gente escolhe um curso que depois a gente se arrepende de ter feito, ou a gente entra num trabalho que não deveria ter entrado, sabe? Ou a gente se relaciona com uma pessoa que a gente se arrepende, sabe? E o negócio é, beleza, se arrependeu? Para a próxima, como é que você vai fazer? Sabe? Você não pode, né, cair no mesmo erro. Certo? Faz sentido? Essas foram as 5 lições de autoestima da Vandinha. O que você achou?